Quando uma criança chega à igreja, o reino de Deus pode começar para ela e sua família. Meu nome é Hugo Ernesto Quiroga, eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu fui criado pela minha avó paterna. Minha avó ela teve uma preocupação grande na minha educação e uma das preocupações dela foi me dar uma educação religiosa. Para isso, ela começou a me levar em algumas igrejas. Me levou nas escolinhas dominicais, perto de casa, e possivelmente por indicação de algum conhecido dela, ela me levou também numa escola sabatina infantil. E eu lembro ter ido nessa escolinha, visto como é que eram as coisas, e depois que ela me levou nessas escolinhas, ela fez uma pergunta para mim. Ela falou assim: Huguinho, qual dessas escolinhas você gostou mais? E essa pergunta que minha avó me fez, de qual escolinha eu tinha gostado mais, simplesmente a gente não tinha noção de que a minha resposta ia mudar o rumo da nossa vida. E eu falei para ela: olha, eu gostei daquela escolinha que a gente foi, em que tinha bem, hoje eu sei que é um flanelógrafo, na época eu não sabia o que era, mas era um quadro em que se colocavam figuras, que é esse quadro aqui, esse flanelógrafo, né? Colocavam figuras de personagens, de pessoas, de Jesus, e aquilo me impressionou muito. A maneira como eu fui recebido também. Não que nas outras escolinhas eu não tivesse sido bem recebido, eu também fui bem recebido, mas o material, a forma de apresentação das historinhas bíblicas na escola sabatina, que naquela época, se não me engano, era dos primários, foi assim, fundamental. Aquilo mexeu comigo, mexeu no meu coração, e eu dei essa resposta para minha avó: olha, eu gostei daquela escolinha em que tinha essas figuras que a professora contou dessa forma. E aí eu mal sabia que eu estava escolhendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele mesmo, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. O Ministério da Criança oferece muitos programas para ensiná-las sobre o amor de Deus. E essa é uma missão dada a todos, pois quem recebe uma criança, recebe o próprio Jesus. Bem, como consequência dessa resposta que eu dei, minha avó e eu começamos a frequentar a igreja, nós recebemos estudos bíblicos, fomos batizados. Depois de um tempo, um tio meu e uma prima minha também foram batizados, e deixou a gente muito contente com tudo isso. Eu queria deixar um recado aqui para as professoras do departamento infantil das igrejas. A minha professora, ela não conhece essa história, ela só vai saber o que aconteceu na minha vida por influência dela lá no céu. E talvez isso aconteça com vocês também. Então, permaneçam firmes, façam o trabalho de vocês. Talvez um ou outro possa não reconhecer o seu trabalho, mas Deus está vendo todas as coisas e com certeza vai ter muitas recompensas para dar para vocês quando vocês estiverem no céu.